gente bonita, mais um tributário, professor Max, estamos partindo para o assunto de número 6. Vamos falar um pouquinho hoje sobre elisão fiscal como forma de planejamento tributário e a importância de conhecer a lei para poder atuar com as operações de elisão fiscal. Então, é importante o planejamento tributário para as empresas para que elas busquem sempre uma forma lícita, uma forma que esteja de acordo com a lei, para reduzir a sua carga tributária. Por isso que nós vamos estudar a ideia de elisão fiscal, porque ela pode proporcionar para a empresa, em determinadas situações, uma redução na base de cálculo, na alíquota, ou mesmo a isenção de determinados impostos a partir do conhecimento legal daquele que atua na contabilidade, daquele que atua no planejamento financeiro, no planejamento tributário. A ideia do planejamento tributário é justamente ter como ferramenta para proteger a organização, de que ela acabe cometendo algum ato ilícito até por desconhecimento, o desconhecimento não justifica o ato ilícito, e que possibilita projetar as atividades econômicas devido à carga tributária elevada do nosso país. O Brasil tem a carga tributária gigantesca, está em primeiro lugar no mundo aí. Então, a ideia é a empresa optar previamente, antes do fato gerador, vamos falar um pouquinho sobre fato gerador, pelo caminho que produz o menor impacto tributário nas suas atividades. Então, vamos fazer um resumo a respeito da importância da elisão fiscal. A legislação brasileira é a mais complexa do mundo. Quem define as nossas leis é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é eleito para criar projetos de lei, fiscalizar projetos de lei, interpretar, fiscalizar a execução dessas leis. Esse é o objetivo do Poder Legislativo. Só que quando nós falamos em Poder Legislativo, estamos falando de senadores, deputados, vereadores. E não é novidade dizer que no Brasil muitos são eleitos por serem famosos. Pessoas famosas sem nenhuma competência jurídica, nenhum conhecimento de lei, ou por ser o rapaz do bairro que ajudou a trazer asfalto, que fez amizade com o povo da rua, a pessoa da padaria, a pessoa da farmácia. E essas pessoas são eleitas e nem sempre têm competências para tratar de questões legais. Isso não é uma crítica, é uma observação. O fato é que aquele que atua no legislativo atua para tratar de leis. Isso faz com que a nossa legislação ela seja uma colcha de retalhos de leis que muitas vezes se contradizem, que deixam muitas brechas. E quando nós falamos em legislação tributária, tem mais de 90 espécies de tributos. É uma atualização constante das normas tributárias. Então, isso muda todo dia. O contador, o gestor financeiro, precisa ter ali as tabelinhas do lado da sua mesa, no desktop do seu computador, e constantemente atualizar, estar atento às leis, porque há mudanças constantes que confundem aqueles que vão aplicar as normas de direito, que vão procurar andar dentro da lei. E o grande problema é que há uma linha muito pequena, uma linha muito tênue entre a elisão fiscal, que é legal, e a evasão fiscal, que é um ato ilícito. É muito fácil transcender, ultrapassar o limite dessa linha e cometer um ato ilícito. Então, o planejamento tributário, a ideia de estudar planejamento tributário é conseguir proceder com esse planejamento de acordo com a lei. Quais são os objetivos do planejamento tributário? Aumentar a economia tributária da organização sem infringir a legislação, evitar, se possível, a incidência do fato gerador do tributo. O que é o fato gerador? É a situação que, uma vez ocorrida, gera a cobrança do tributo. Se eu compro um carro, eu pago IPVA. Se eu não compro o carro, não pago IPVA. Isso é um fato gerador. É possível evitar esse fato gerador? Aí é o que vai ser analisado. No caso de todos os demais tributos, aqueles que incidem sobre o consumo, que incidem sobre a renda, também há possibilidade, em determinados casos, de evitar o fato gerador.
Reduzir o montante do tributo, reduzir a sua alíquota. Por exemplo, o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ele varia de acordo com o município. Então, se a empresa transfere sua sede para um município cuja alíquota do ISS é maior, ela está agindo com elisão fiscal, planejamento tributário. Reduzir a base de cálculo do tributo, ou até mesmo retardar, postergar, adiar o pagamento desse tributo. Então, veja só, você tem um veículo que precisa ser vendido. O veículo da empresa precisa ser vendido. Se você vende esse veículo no mês de novembro, dezembro, o comprador será responsável pelo IPVA. Se você vende esse veículo no mês de março, no mês de fevereiro, você já se tornou responsável pelo IPVA. Então, isso é uma forma de planejar o tributo. Aqui eu estou falando de questões de pessoa física, também de pessoa jurídica. Mas quando falamos em empresa, os valores são maiores. O objetivo do contador é fazer essa projeção evitando multas, evitando sanções legais, evitando tomar alguma atitude que conflite com a legislação vigente. Pegou a ideia? Então vamos ver um para não esquecer aqui. O objetivo do planejamento tributário é aumentar a economia tributária sem infringir a legislação. Mais uma. São finalidades do planejamento tributário: evitar a incidência do fato gerador do tributo, reduzir o montante do tributo, sua alíquota ou reduzir a base de cálculo. Lembrando aqui, gente, o que é a alíquota? É o percentual do tributo, é o quanto por cento você paga por determinado tributo. E a base de cálculo? É o valor sobre o qual você será tributado. É o bruto? É o líquido? Vai fazer as deduções? Vai fazer as adições? O que eu posso tirar daqui? O que eu posso declarar para reduzir? Isso é reduzir a base de cálculo. E retardar o pagamento do tributo, postergando, adiando o seu pagamento, sem que isso incorra em multa, porque está sendo feito dentro da lei. Dito isso, é entendido o objetivo do planejamento tributário e essa questão de haver uma possibilidade legal de reduzir a carga tributária, então vamos entender os conceitos de elisão e evasão. Elisão fiscal e evasão fiscal. O momento da ocorrência do fato gerador é definido pelo artigo 116 do CTN, que nós já falamos um pouquinho a respeito dele. Ele diz que, salvo disposição de lei em contrário, lembra o que nós falamos? Pode surgir um decreto, uma disposição. Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos em duas situações. Tratando-se de situação de fato e tratando-se de situação jurídica. Duas situações, vamos entender. Situação de fato, desde o momento que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias que produzam os efeitos que normalmente eles são próprios. Então, se eu vou até um cartório para agendar um casamento, eu vou pagar uma taxa, vou pagar um tributo. Está ali, situação de fato. Eu tenho que pagar esse tributo. Se eu tenho um veículo, o IPVA não está pago e está vencido, eu tenho que pagar esse IPVA. Não tem como sair disso. Tratando-se de situação de direito, situação jurídica, desde o momento que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Então, como nós já estudamos lá nas primeiras aulas dessa matéria, todos os tributos são instituídos pela lei, tem prazo para a instituição, para não dar o contribuinte de surpresa, e uma vez instituído o tributo, ele tem que ser pago. Então, isso é o fato gerador. A ideia do planejamento tributário é prever a incidência desse fato gerador. Eu vou voltar no exemplo que dei do veículo, e eu estou insistindo nesse exemplo porque ele é comum a todos nós, mesmo para aquele que nunca atuou na contabilidade de uma organização. Se eu vou comprar um veículo e eu compro ele ao longo do ano, existe uma grande possibilidade que ele já venha com o IPVA pago ou com algumas parcelas deste quitadas.
Se eu compro ele no finalzinho, já na virada do ano, é muito provável que o IPVA seja da minha inteira responsabilidade. Então, planejar a compra do veículo considerando isso é uma atitude de planejamento tributário. É uma atitude de elisão fiscal, porque você não fez nada de errado, agiu de acordo com a lei. Para não esquecer, quando se pode considerar que tenha ocorrido fato gerador e que seus efeitos são existentes? Tratando-se de situação de fato, desde o momento que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias que produzem os efeitos que são normalmente lhes são próprios. É isso aí. O tributário é uma atividade de prevenção. Veja que ao longo do seu curso você tem diversas disciplinas voltadas para a contabilidade. Você tem questões orçamentárias, que prevêem questões financeiras. Você tem questões contábeis que tratam do patrimônio, demonstrações do patrimônio, como foi a atividade, o que você tem do exercício anterior, o que terá para o próximo. Questões envolvidas com finanças, questões envolvidas com economia. O planejamento tributário é uma atividade de prevenção. A contabilidade faz para reduzir as altas cargas tributárias. Isso vem de estudos mercantis, então depende do conhecimento do mercado, precisa ter um múltiplo conhecimento, conhecer contabilidade e entender de mercado também, e também conhecimentos jurídicos. Tem que estudar a lei para poder praticar isso, para verificar se é viável, se é cabível, se é lícito, dentro desses limites lícitos, reduzir a carga tributária. A finalidade é basicamente essa. É uma estratégia que, através da omissão do fato gerador, eu evito o fato gerador. Se eu evitar o fato gerador, eu não tenho nenhum problema com a lei. O fato gerador não ocorreu, eu não preciso pagar. Isso dentro da legislação, fazendo manobras, articulações. É fato que o fisco, ele não vê com bons olhos nem a evasão, porque ela é crime, e nem a elisão, porque reduz o recolhimento de impostos. Mas uma vez que tem direito legal de fazer isso, ele pode ver com os olhos que ele quiser, porque você está agindo de acordo com a lei. Não se pode burlar de forma alguma o pagamento de impostos. O planejamento tributário tem por finalidade proporcionar à entidade uma redução da carga tributária dentro da legalidade. Essa é a elisão fiscal, quando dentro da legalidade você consegue reduzir uma carga tributária. E a evasão fiscal? A evasão fiscal é sonegação. Eu tenho determinado produto, eu vendo ele para o consumidor, essa venda vai incidir em tributação, e como eu faço para que não incida? Eu não emito nota. Nesse caso, eu não estou evitando o fato gerador. Qual foi o fato gerador? A venda. E o que eu estou evitando não é a venda. O que eu estou evitando é declarar a venda. Isso é sonegação. É fraude. É adulterar a lei. É omitir informação. É alterar. Quando você muda o valor de uma nota, você cobra um valor do cliente e coloca outro na nota, é crime fiscal. Isso não pode acontecer. Isso é sonegação. Enfim. Quando o contribuinte se vale de artifícios ilícitos para deixar de recolher impostos, pessoa jurídica quanto pessoa física. Declaração de imposto de renda, colocar informações que não são verdadeiras, omitir informações obrigatórias, isso são atos de evasão fiscal, são atos fraudulentos, é crime. E aí uma perguntinha para a gente fechar esse nosso papo. O conceito de evasão fiscal, ao contrário da elisão, consiste em prática contrária à lei. Sobre ela, é correto afirmar que, geralmente, é cometida após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, objetivando reduzi-la ou ocultá-la. Sonegação de impostos. É isso aí. Até a próxima.